Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar um vídeo de Mercadão da Bola, tá? Muitas notícias. O 15 de Piracicaba, já começando as notícias, oficializou o empréstimo do atacante Igor Bolt, que já passou pelo Náutico recentemente, para o Figueirense de Santa Catarina agora, até novembro de 2026. Vai o empréstimo desse jogador indo para o Figueirense, né? Bom, falando do futebol pernambucano, gente, vamos a notícias aqui. O Santa Cruz oficializou dois jogadores, né? Nessa semana. O Patrick Alan, meio-campista, que chega do Náutico para o Santa Cruz, e o Ianson, zagueiro, outro jogador oficializado pelo Santa Cruz. Lucas Cândido, esse jogador é um lateral /volante da Ponte Preta, que deve estar chegando, ainda não foi oficializado, mas deve estar chegando para o Santa Cruz para a próxima temporada. O atacante Vitinho, que chega do Bahia, o atacante Robinho, que já passou pelo próprio Santa Cruz, devem ser oficializados também como reforços do Santa Cruz de Pernambuco. Ainda falando do futebol pernambucano, gente, né? Sobre o Sport Clube do Recife, o presidente atual do Sport Clube do Recife, Yuri Romão, entregou sua carta ao Conselho Deliberativo do clube, renunciando ao cargo de presidente. Junto a ele, o vice-presidente também do executivo, Rafael Campos. Mas essa carta, essa saída do presidente do esporte, do cargo, só será válido a partir do dia 12 de dezembro. Isso segundo a própria carta, tá? Que ele enviou. Ele só vai sair do cargo de presidente no dia 12 de dezembro. Beleza? Lembrando que teremos eleições no esporte nesse ano ainda, 2025, para a escolha do novo presidente. Bom, Pedro Forlan, Vitor Garcia, Barraco e o treinador Emanuel Sacramento, reforços do Potiguar de Mossoró, aqui para 2026. Potiguar de Mossoró, né? Rio Grande do Norte. Aqui também, gente, o Náutico tem interesse no zagueiro Luiz Segovia, beleza? Esse zagueiro que jogou a última temporada pelo CRB de Alagoas, e o Náutico tem interesse no zagueiro, mas não tem nada fechado, tá? Só deixando bem claro isso. Outra situação, Tite, treinador, vai treinar um clube europeu. Ainda não foi revelado o nome desse clube, mas o que já se sabe é que Vinícius Bergantin, atual treinador do Avaí, foi convidado para fazer parte da comissão técnica, né, do Tite lá na Europa, beleza? E ele vai se desligar do Avaí, onde ele é treinador atualmente. Vamos lá, gente. O atacante Pedrinho, que estava no Cuiabá, fechou com São Bernardo, lá de São Paulo, para 2026. Pedro Caixinha, treinador, fechando com Juárez, do México, para ser seu novo treinador. 811 dias. Bom, gente, no último final de semana, o meio-atacante francês Paul Pogba voltou a jogar futebol após 811 dias fora do futebol, né? Por uma situação com apostas, né? Ele acabou... Aliás, se não me engano, foi doping. Foi uma situação séria. E ele agora pôde voltar a jogar futebol. Ele que está jogando no Mônaco. Beleza? Wellington Lima, novo goleiro do Sampaio Corrêa do Maranhão. Beleza? Para 26. Patrick Calmon,
esse jogador fechou com o Botafogo da Paraíba. Vamos lá, gente. Pantera, ex-goleiro, é o novo coordenador técnico do Campinense da Paraíba. Gustavo Brinquedo, novo atacante do 13 de Campina Grande. Neto Paraíba, fechou com o Botafogo da Paraíba. João Gomes, foi esse mesmo? É João Gomes o nome dele mesmo. Esse jogador, cria da base do Flamengo, atualmente está no Wolverhampton da Inglaterra. Bom, interessa ao Manchester United. Durante a semana o interesse já foi maior, tá? Mas baixou um pouco, né, esse interesse no final da semana agora, beleza? Mas há um interesse. Vamos lá, gente. O Betis da Espanha renovou o contrato com Isco, atacante espanhol, até 2028. Luiz Otávio, esse jogador está saindo do Inter de Porto Alegre e indo para o Orlando City até 2028. Bom, o Ginásia La Plata da Argentina está contratando Nacho Fernandes. Meio argentino, já passou pelo Atlético Mineiro, está no River Plate. E agora está indo pro Ginásia La Plata. Enzo Pérez, Piti Martínez, Miguel Borja. Eu vou ficar devendo Enzo Pérez. São outros jogadores que não ficarão no River Plate para a próxima temporada, além do Nacho Fernandes que eu já citei aí. Esses jogadores não vão ficar para a próxima temporada. Quem disse isso foi o Marcelo Gallardo, atual treinador do River Plate. Então esses jogadores sairão do River. Vamos lá, gente. Os amigos perceberam aí, né, que eu repeti Enzo Pérez 2 vezes, né? Questão da situação do River Plate. Desculpem pela falha. Bom, gente, Brendo Souza, esse jogador fechou com Bahia de Feira. Igor Leonardo, goleiro, fechou com o Jaguar, aqui de Pernambuco. Lelê, atacante, outro que fechou com o Jaguar de Pernambuco para 2026. Cauã Diego, lateral, fechou com decisão de Goiânia, Pernambuco, para 2026. O jogador Edivaldo fechou com o Pombal da Paraíba. O jogador Samuel Granada fechou com o Norte da Armênia. Nomezinho esquisito, hein? Bom, aqui também, vamos dar uma olhadinha. Passa daqui a pouco. Jogador Memo fechou com o Maguari de Pernambuco. Jogador Jadiel fechou com o Motoclube do Maranhão. Jogador Rainer fechou com Uberlândia de Minas Gerais. Canu e Iago Pereira, mais reforços do Maguari de Pernambuco para 26. Milton Rafael, goleiro, Bahia de Feira. Vamos lá, gente. O zagueiro Rafael Donato, né? Fechou aqui com o Guarani de Campinas. William Bigode, esse jogador renovou o contrato com o América Mineiro para 2026. Benevides, esse jogador foi vendido pelo Talleres da Argentina para o Atlético Paranaense para 26. Wagner, goleiro ex-náutico, fechou, né? Repito, Wagner, goleiro ex-náutico, fechou com o São Bento de Sorocaba. César Martins, zagueiro, fechou com Criciúma para 2026. Oliveira Canindé, novo treinador do Parnaíba do Piauí para 2026. Vamos lá, gente. Ian Ferreira, lateral, fechou com o Motoclube. Matheus Rosas fechou com o Luminense do Maranhão. Cláudio Tencati, novo treinador do Botafogo de Ribeirão Preto para 2026. Bismarck renova contrato com o Luminense do Maranhão. Giovanni Batata, mais um reforço do Luminense do Maranhão. Vamos em frente. Lucas Leres, jogador, e Leandro Lago, treinador, Luminense do Maranhão. Anderson, Felipe, Cauã e Pedro Teixeira, contratações do Sampaio Corrêa do Maranhão. Flávio Nunes, reforço do Ásia de Arapiraca. Dudu, reforço do Coruripe.
também lá de Alagoas. Diego Farias e Hector Bustamante, reforços do CSE de Alagoas. Luiz Fernando Imperatriz do Maranhão, reforço. Tiago Galhardo pediu rescisão indireta na justiça e saiu do Santa Cruz. E ainda está processando o Santa Cruz, hein? Por salários não pagos. Natan, mais um jogador que está processando o Santa Cruz na justiça. E mais um que saiu do clube, lateral. Bom, aqui também. João Pedro, esse jogador que estava no Santa Cruz, fechou com o Brusque de Santa Catarina para 2026. Leilson fecha com o Jaguar, gente, de Pernambuco. Me parece que é Kleberson. Fechou com o Jaguar, também de Pernambuco. Diego Aragão renovou contrato com o Central de Caruaru para 2026. Vamos lá, gente. No lugar aí de Kleberson, que fechou com o Jaguar de Pernambuco, adicionem Jefferson. Beleza? Esse sim foi o que fechou com o Jaguar de Pernambuco. Bom, aqui também, Eric Cunha, atacante, renovou contrato com o Maguari de Pernambuco para 2026. Luan Poli, goleiro, está saindo do Cuiabá. O Caxias do Rio Grande do Sul contratou o jogador Roberto. Júnior Rocha, novo treinador do Paysandu para 2026. Manhã, goleiro do Milan, pode renovar contrato por mais 3 temporadas. Aqui também, o jogador Wanderson fechou com o Atlético de Cajazeiras da Paraíba. O jogador Júnior Saudade fechou com o Motoclube do Maranhão. Michel Oliveira e Dudu Barbosa, reforços do IAP do Maranhão. Alejandro Garcia, esse jogador do Once Caldas da Colômbia, me parece ser um volante, está fechando por 3 temporadas com o Atlético Paranaense. Eduardo Batista, treinador, e Diego Gonçalves, atacante, reforços aí do Criciúma para 2026. Renovações de contrato, né? Rafael Guanais renovou contrato com o Mirassol para 2026. Treinador. O Fluminense vai comprar em definitivo, gente, o jogador Nonato, que pertence ao Santos. Parece que vai ter que pagar 1,5 milhão de euros para ter o jogador. Luxemburgo, treinador, né? Nessa semana que passou, se aposentou do futebol. Não é mais treinador, o Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, né? Vamos lá, gente. Cade, volante, Gustavo Oliveira, meia, reforços do Retrô de Pernambuco para 2026. Marcinho renova contrato com o Criciúma para 2026. Aqui também, vou dar uma olhadinha aqui, passa daqui a pouco. Pepeto, mais um jogador que fechou com o Central de Caruaru para 2026. Diogo, goleiro, e Hércules, zagueiro, reforços do Cruzeiro Arapiraca de Alagoas para 2026. Juninho, mais um que fechou com o Jaguar de Pernambuco. Matheus Zanella. E também aqui o jogador, vou dar uma olhadinha aqui, Matheus Zanella. O outro eu vou dar uma checada aqui, gente. Jogadores que fecharam com o Maguari de Pernambuco, tá? 26. Bruno Lopes, goleiro, mais um que fechou com o Maguari, hein? De Pernambuco. Flávio, esse jogador é mais um que fechou com o Jaguar de Pernambuco. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O Alisson, Luiz Carlos, Alisson Cassiano, dentre outros vários jogadores que estão saindo do Botafogo de Ribeirão Preto. Não vão ficar. Vamos lá, gente. Alan Rodrigues não fica no Remo para a próxima temporada. O jogador aqui também... informação sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Eu falei de jogadores dispensados aí. Ao todo, 16, repito. Ao todo, 16 jogadores estão sendo dispensados do Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Allan Kardec, esse jogador não fica no Atlético Paranaense para 2026. O jogador Arthur fechou com o América Mineiro para 2026. O jogador Jonathan Costa fechou com o Guarani para 2026. O jogador aqui, Natan, fechou com o Central de Caruaru para 2026. Vamos lá, gente. Juventude encaminha a contratação de Pedro Rocha, goleiro da Ponte Preta. Diogo Silva renova contrato com a Ponte Preta, goleiro, né? Para 2026. Aqui também, Vitão estendeu o contrato com o IAP do Maranhão para 2026.
Timo Werner, esse jogador alemão que não está sendo muito utilizado no RB Leipzig da Alemanha, pode sair do clube alemão para ir jogar no Inter Miami dos Estados Unidos. Vamos lá, gente. Tuta e também aqui o jogador Luiz Guilherme, reforços do Imperatriz do Maranhão para 2026. Também aqui, Léo Cittadini, esse jogador está fechando com o Guarani para 2026. Vamos lá, gente. Hernan Barcos, esse atacante que já passou pelo Palmeiras, né? Pelo Grêmio, também no passado, está saindo do Alianza Lima do Peru. Patrick, novo reforço do Maranhão. É um centroavante. Lucas Cauã, reforço do Maguari de Pernambuco, mais um. Vitinho, jogador que estava no Náutico, vai voltar para o Cruzeiro, ele estava emprestado. Luciano Grafite, atacante, fechou com o Bahia de Feira. Alisson Safira, gente, está fechando com o Goiás. Igor Henrique, fechando com o Atlético Goianiense. O jogador também aqui, vamos dar uma olhadinha, Paulo Miranda, fechando com o Jaguar de Pernambuco. Vamos em frente. Anderson Conceição, reforço do Figueirense para 2026. André Dominique, reforço do Londrina do Paraná para 2026. Jogador Maicon, deve ficar no Curitiba para 2026. Jogador Tobias Figueiredo, não fica no Atlético Paranaense para 2026. Jogador também aqui, vamos ver o nome dele? Passa daqui a pouco. Alisson Maia, fechando com a Ponte Preta. Jonathan Lemos, fechando com o Botafogo de Ribeirão Preto, lateral. A primeira SAF do futebol amapaense deve ser o Ipiranga do Amapá, gente. Está muito perto de virar SAF. Beleza? Aqui também, Igor Vilela, fechando com o Central de Caruaru. Mais um reforço. Alberto Félix, fechando como treinador da Inter de Limeira. O Luciano Mancha me parece que será executivo de futebol da Inter de Limeira também. David Duarte renovou contrato com o Bahia até 2027. Matheus Ribeiro, que estava no CRB, fechou com o Atlético Goianiense. Cauê Silva, fechando com Confiança de Sapé, da Paraíba. Na verdade não, gente, tá? Vou dar uma checada nessa informação aqui que tá um pouco estranha para mim. Mas o Matheus Jesus, esse fechou com São Bento, de Sorocaba. Vamos lá, gente. Quem fechou com Confiança da Paraíba foi o Jaildo, tá? Quem fechou com São Bento de Sorocaba também, o Cauê Silva. Fechou também com São Bento de Sorocaba, o Cauê Silva, repetindo. Bruno Sávio, esse jogador saiu do Milionários da Colômbia. O Atlético Tucumã, aqui, está contratando o Leonel de Plácido, ex-lateral do Sport Recife e também do Botafogo. Volante Gustavo, fechando com Confiança de Sergipe. Volante Gustavo, quase que não sai. Bom, o Cristal do Amapá contratou o centroavante Tony Love. Vamos lá, gente. Renier fechou com o Porto Vitória do Espírito Santo. Betão, esse jogador fechou com o Motoclube do Maranhão. Abraão e Robert Santos, reforços da Chapecoense de Santa Catarina para a próxima temporada. Marcelo Vilar, treinador demitido do Ferroviário do Ceará, não fica para a próxima temporada. Adriel deve ser adquirido, é um goleiro, do Grêmio para o Atlético de São João del Rei em definitivo. Ele que estava por empréstimo. Vamos lá, gente, antes de fechar o vídeo, deixa eu só passar aqui a provável escalação do Bayern de Munique, né? Para o jogo desse sábado contra o São Paulo, pelo campeonato alemão. O jogo vai acontecer às 11h30 da manhã, né? Horário de Brasília, na Allianz Arena. Bom, provável escalação do Bayern: Neuer no gol, Sacha Boey na lateral, o Upamecano e o Kim Jae na defesa, o Bishop na outra lateral, Kimmich e Goretzka na volância. Eu vou deixar uma dúvida aqui, ou Kimmich ou Pavlovic, beleza?
Então, deixa a dúvida aí. O Olise, Lennart Cal por uma ponta, Luiz Dias pela outra ponta e o Harry Kane centralizado, mas não descartando que seja o Nicolas Jackson aqui na centroavância também, tá? Então essa é a provável escalação do Bayern de Munique. O Bayern de Munique é o primeiro colocado, né, no campeonato. O Leipzig empatou nessa sexta-feira pelo campeonato alemão. Então o Bayern tem 5 pontos de vantagem, né, na liderança. Se o Bayern vencer, abre 8 pontos. O São Paulo é o 16º colocado no campeonato alemão ali, brigando contra o rebaixamento, né? Ali o São Paulo. O São Paulo que começou muito bem o campeonato, vale citar. Chegou a estar na primeira posição do campeonato, tá? Ali brigando com o Bayern de Munique, mas acabou caindo de rendimento e agora tá ali brigando mais para baixo, né? Mesmo assim, um jogo difícil, um jogo complicado e se prova o que eu tô dizendo, tá? Na temporada passada, em 2 jogos que Bayern de Munique e São Paulo fizeram pelo campeonato alemão, né? No turno e retorno, foi 1-0 para o Bayern de Munique lá, na casa do São Paulo, e 3-2 para o Bayern de Munique em casa. Então não teve goleadas nem nada do tipo. Muito devido ao São Paulo ser um time muito bem treinado, tá? É uma equipe bem treinada. Ah, mas não tá passando por uma boa fase. Ah, mas tá brigando para não cair. Bom, é como eu acabei de dizer. Até outras rodadas, até rodadas atrás, tava brigando ali no G4. Tava brigando até na segunda, primeira posição. Mas caiu de rendimento. Beleza? Mas é um time bem treinado, é uma equipe difícil. E volto a repetir o que digo sempre, gente, o que para mim é fato. Torço que o Bayern de Munique jogue bem. Torço que se apresente bem, certo? É um jogo complicado, sim, mas que, como todo jogo é, possível de se vencer. Beleza? É no que eu torço, né? No que eu acredito. Que sim, o Bayern de Munique pode fazer um bom jogo esse sábado aí contra o São Paulo, pelo alemão, beleza? Mas jogo difícil, jogo complicado. E muito eu tô dizendo isso em função do rendimento do próprio São Paulo, que apesar de não vir vencendo, isso é fato, tanto que caiu bastante de rendimento, mas tem apresentado bom futebol, tá? Bom, galera, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí, bom final de semana para geral, fui!